Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, meu querido irmão, minha querida irmã catequista, que nos acompanha aqui pelo canal da Catequese da Diocese de Campina Grande. Estamos voltando com mais um vídeo sobre o itinerário catequético. Estamos fazendo este passeio por este documento lançado pela CNBB para nos ajudar no processo catequético, para nos fazer compreender esse itinerário, este caminho que a catequese deve percorrer no estilo catecumenal. Hoje, já celebrando nossa querida padroeira do Brasil, Nossa Mãe Maria Santíssima, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, peçamos que ela nos ilumine neste nosso estudo. Mas vamos direto ao assunto. A gente já tem percorrido, durante essas últimas semanas, desde a catequese que Jesus fazia, até passarmos por um estudo daquilo que aconteceu com a catequese na igreja, desde o catecumenato e a catequese, que a gente vai dizer a catequese de Trento, a catequese dos catecismos de Trento, que era uma catequese baseada em perguntas e respostas. Mas vimos que, devido às mudanças sociais ocorridas, esta catequese não atendia mais aos anseios que eram necessários para que a catequese pudesse efetivamente tocar no coração e converter pessoas. E é isso que a gente vai ver neste nosso encontro de hoje. A catequese como um instrumento a serviço da iniciação à vida cristã. Lembrando, quando a gente fala de iniciação à vida cristã, temos sempre que fazer um paradoxo entre aquilo que era lá no início da igreja e aquilo que nós já estamos vivenciando na igreja dos tempos de hoje quanto aos 3 sacramentos da iniciação à vida cristã: batismo, confirmação ou crisma e Eucaristia. Nós vimos que lá no catecumenato, estes sacramentos eram recebidos de uma só vez na vigília pascal. Então, tinha pré-catecumenato, depois nós tínhamos o início do catecumenato propriamente dito, com todas as suas fases, até chegarmos na vigília pascal, onde se recebia de uma vez só os 3 sacramentos. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Houve uma mudança da forma de receber estes sacramentos. Isto por quê? Porque lá no início, o bispo comparecia para ministrar os sacramentos de uma só vez. E quando nós falávamos de batismo e crisma, nós falávamos de grande batismo. Era como se fosse um único sacramento. E aí o bispo já os conferia. Porém, a igreja foi crescendo e os bispos já não conseguiam mais atender a todas as celebrações que eram necessárias. Daí a necessidade de haver uma quebra destes sacramentos, da recepção dos sacramentos, perdão. Ou seja, se conferiu o batismo, onde o sacerdote conferiu o batismo, mas marcava-se uma outra data para que o bispo pudesse comparecer e conferir a unção pós-batismal, a crisma. E aí começamos a ter uma mudança nas datas de recepção dos sacramentos. O que é que isso provoca? Evidentemente que começam-se discussões, afinal de contas, o que é o sacramento do batismo e o que é o sacramento da crisma ou da confirmação. E aí a gente vai ver, houve um tempo em que se dizia, pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, pelo batismo nós passamos a pertencer à grande comunidade cristã, como irmãos, pelo batismo nós recebemos um sinal, um caráter indelével, pelo batismo nós recebemos o perdão dos pecados, e a crisma conferirá
o Espírito Santo. Mas nós sabemos, e nós bem sabemos, que já quando nos batizamos em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, já recebemos o Espírito Santo. O que é que vai acontecer então com as discussões? Se vai chegar a um consenso de que não, o Espírito Santo já é recebido no batismo. O que se recebe com a unção pós-batismal ou com o óleo da crisma, com a imposição da oração do bispo e do óleo, nós vamos receber os dons do Espírito Santo, a profusão dos dons do Espírito Santo. Isso porque se concebeu que a crisma, a confirmação, como bem disse, é a confirmácio. Ou seja, levando-se em conta que nós tivemos a mudança na igreja, onde já praticamente nascíamos cristãos, porque éramos batizados recém-nascidos e deveríamos ser para poder ser cidadãos, era necessário que lá na frente aquele que se batizou pudesse chegar e confirmar o batismo recebido, assim como é hoje. E aí, por isso o nome confirmácio, confirmação. Ou seja, eu que já sou filho de Deus, que já fui batizado em nome da Trindade, eu que já recebi o Espírito Santo, eu que fui catequizado por minha família, depois recebi também a catequese da igreja, eu agora digo com maturidade, eu agora digo com certeza, porque já entendo o que é que estou vivendo. Eu quero confirmar o meu batismo. E aí a grande questão que se fala é: como é que a catequese se coloca a serviço desses sacramentos? Simples. É preciso entender que a catequese vai aprofundar, teologicamente falando e pastoralmente falando, aquilo que eu já sei da igreja. Muitas vezes, e aí vamos pegar a realidade de hoje, você, meu irmão catequista, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes nós recebemos na catequese de Eucaristia crianças, mas também na catequese de preparação para a confirmação jovens, que sequer sabem rezar, quando deveriam e devem aprender a rezar em casa. Quando os pais e quando os padrinhos aqui, na pia batismal, quando eles aceitam o encargo de, batizando na fé da igreja, catequizar, instruir na fé as suas crianças, deveriam, no mínimo, ensinar a rezar. Então, rezar o Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, rezar um Glória ao Pai, rezar nas refeições, deveriam ser práticas domésticas, práticas da igreja doméstica. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é isso que acontece. Na maioria das vezes, sequer sabe rezar uma Ave Maria. A catequese deveria ser usada para conhecer a igreja, para apresentar melhor Jesus, que eu já aprendi a conhecer em casa, mas não. Então, a catequese hoje, ela tem função de apresentar Jesus, ela tem função de ensinar a suplicar, a rezar, ela tem, na minha conversa com Deus, ela tem a função de ensinar o que é a igreja, de ensinar o Evangelho, para que aquele que recebe os sacramentos possa receber os sacramentos, não pensando em receber o sacramento e ir embora, mas ao contrário, pensando em receber o sacramento e dizer: não, eu sou igreja, eu sou membro desta igreja, eu sou filho de Deus, eu sou um discípulo de Jesus e sou cristão, portanto, é minha função, é meu dever de cristão dar prosseguimento às atividades que a igreja necessita realizar. Afinal de contas, se nós lembrarmos, Jesus sobe aos céus, mas deixa com os apóstolos, deixa com os discípulos, que também somos nós, a função de prosseguir anunciando o Evangelho e levando este Evangelho adiante. Como também a função da igreja, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como lá está nos Evangelhos. Então lembremos, a catequese está a serviço da iniciação
no sentido de, hoje, ter a responsabilidade de ensinar, de verdadeiramente catequizar para a vida, não para os sacramentos só, também para os sacramentos, mas que esta catequese seja de uma forma que as pessoas se sintam convidadas a permanecer na igreja, a permanecer realizando a atividade da igreja e não indo embora. Por isso a necessidade, como a gente tanto vê e tanto fala, da ligação entre catequese e liturgia. Ou seja, as duas caminham juntas. Eu, que sou catequista, vou educar, vou catequizar o meu catequizando, perdão, para a gente não confundir com a escola, vou apresentar o meu catequizando a igreja, vou apresentar o meu catequizando a liturgia da igreja, e este catequizando, indo praticar na liturgia da igreja, ele diz: aqui que eu quero ficar, eu sou parte, e aí sendo parte da igreja, como o próprio São Paulo vai nos ensinar, somos corpo da igreja, sendo corpo da igreja, eu então dou seguimento à igreja. Então eu vou me inserir em uma das pastorais, eu vou estar ligado à atividade pastoral da igreja, de forma que essa igreja cresça, que essa igreja saia, como diz o Papa Francisco, e vá ao encontro daqueles que necessitam. Por isso, necessidade de entendermos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, devem ser, na iniciação à vida cristã, preparados para a vida. Por isso que hoje a catequese não deve ser uma catequese, primeiro, apenas doutrinal. Por isso que aqueles catecismos, os catecismos de perguntas e respostas já não funcionam. Quem é Deus? O que são os sacramentos? Quantos são os sacramentos? Então a gente aprendia isso, mas faltava a vivência disto. Ou seja, eu preciso ter a doutrina, a base, a transmissão da fé doutrinal, mas eu preciso ir mais além disto. Eu preciso conhecer a doutrina, mas colocar esta doutrina em prática para levar Jesus ao outro. Então lembremos, os sacramentos do batismo, da Eucaristia, da Crisma, eles devem ser recebidos para estar a serviço. E é isso que a catequese é chamada, por isso que nós dizemos que a catequese é permanente. Não temos mais uma catequese de preparação para os sacramentos só. Ela deve ser de preparação para receber os sacramentos e para a missão de cristão. Por isso que nós dizemos que, lembremos lá do documento 107, que nós trabalhamos o ano passado, aqui na Diocese, onde nós aprendemos no documento 107, iniciação à vida cristã para formar discípulos missionários. Então, a catequese é chamada a ser uma formadora de discípulos missionários. Todo o processo catequético deve ter a iluminação a partir das Sagradas Escrituras, mas é preciso que esta iluminação de conhecer o Evangelho, de conhecer Jesus, de receber os sacramentos como um sinal visível da graça invisível de Deus, da presença de Deus na minha vida. Que estes sacramentos recebidos, eles estejam trazendo com eles a inspiração para ações e para novos modelos de vida cristã, que nós vamos chamar de conversão. Então é preciso que receba os sacramentos, esteja convencido de que necessito mudar de vida. E junto com a necessidade de mudar de vida, com a conversão, também a necessidade de ser missionário, de levar ao outro com a minha vida, com o meu testemunho que eu dei no sacramento, levar ao outro a mensagem de Jesus Cristo. Nós celebramos estes dias nosso São Francisco, como diz o Padre Rachid, o santo seráfico. Mas veja, São Francisco nos ensina que
Se for preciso para evangelizar, use palavras. Então é primeiro com o testemunho, com a minha vida. E, junto com a minha vida, também as palavras. Então a preparação e celebração dos sacramentos de iniciação à vida cristã deve estar marcados, como disse, por esse por esse desejo, né? Mas também é um segredo de querer conhecer Jesus, seguir Jesus e levar Jesus ao outro. Então é preciso que eu, recebendo Jesus, como a gente disse em outros encontros, que eu não guarde Jesus para mim, que eu não trancafie Jesus em mim, mas Jesus precisa chegar a todos, para que efetivamente a gente possa evangelizar. Por isso, é um trabalho conjunto entre catequese e também entre a liturgia, fazendo com que, com a minha adesão pessoal a Jesus Cristo, eu introduza na minha vida esse desejo de sair em missão. Tá certo? A catequese, então, ela é uma catequese de preparação e celebração sacramental, mas não é a realidade última da catequese. Não para por aqui. Ao contrário, é preciso a iniciação da fé cristã, da experiência cristã, fazendo com que a recepção dos sacramentos e a riqueza desses 3 sacramentos possam trazer um itinerário catequético. Depois, é necessário também que estes 3 sacramentos, eles possam efetivamente enraizar na minha vida. Por isso a necessidade de falarmos em iniciação à vida cristã. Vamos aqui fazer um paradoxo bem rápido. Como é hoje? A criança vem com os pais aqui, para este espaço, para se batizar. A gente vê a criança com os pais e padrinhos aqui, e depois a boa parte deles desaparece. Aparecem novamente depois na Eucaristia. Vem, recebe a primeira Eucaristia e desaparece. E depois lá na frente aparece novamente como jovem para receber o sacramento da Crisma. Onde estão essas crianças, esses jovens, durante o período em que receberam o sacramento e desapareceram? Não estão por aqui. Então a catequese hoje ela é chamada a pensar estes 3 sacramentos como únicos, como lá no começo. Lembra, se chamava grande batismo. Era o grande batismo, mas eram os 3 sacramentos. Então somos chamados a vivermos e termos em mente esses 3 sacramentos como sacramentos únicos. Por isso que o itinerário vai lembrar para a gente que é preciso resgatar esta unidade. E eu vou pedir permissão a vocês para a gente ler aqui um trecho rápido da Catequese Tradendae, que é o documento de São João Paulo II para a catequese. E diz lá: a catequese está intrinsecamente ligada com toda a ação litúrgica e sacramental, porque é nos sacramentos e sobretudo na Eucaristia que Cristo age em plenitude para a transformação dos homens. Na igreja primitiva, o catecumenato e a iniciação aos sacramentos do batismo e Eucaristia identificavam-se. A catequese conserva sempre uma referência aos sacramentos, e toda a catequese leva necessariamente aos sacramentos da fé. Por outro lado, uma autêntica prática dos sacramentos tem forçosamente um aspecto catequético. Isso está na Catequese Tradendae, lá no número 23. Depois deem uma olhada, é interessante conhecer. E aí vamos fazer aqui, o itinerário vai fazer aqui uma ligação entre esses sacramentos. Por exemplo, qual é a ligação que existe, como disse aqui o Papa João Paulo II, entre batismo e Eucaristia? Eles não podem ser separados. Primeiro lembrar, sem batismo, sem nascer na pia batismal aqui, não se tem como receber nenhum dos outros sacramentos. Por quê?
porque é na pia batismal que eu me torno filho de Deus. E os demais sacramentos são conferidos aos filhos de Deus. Então, pelo batismo, que é a porta de entrada dos sacramentos, eu também me torno porta de entrada de todos os demais sacramentos, inclusive da Eucaristia. Então não se pode separar. A unidade ela aparece, se a gente for ver, tanto nas figuras, né? Se a gente for estudar, quem é catequista do batismo já estudou isso perfeitamente, como também quem é catequista da Eucaristia conhece profundamente, que a gente vai ver as figuras tanto do batismo quanto da Eucaristia. Vamos lá, no sangue, no cordeiro, no maná, na água que brota da rocha, no lado aberto de Jesus, né, na cruz, onde jorra sangue e água, e assim por diante. Mas também essa ligação entre os dois sacramentos aparece no plano da realidade salvífica. Vamos lá, o batismo inicia, diz o itinerário, aquilo que a Eucaristia completa e planifica. O batismo, por isso, então, ele é irrepetível. Eu só recebo uma única vez, é só no início. A plenitude exige um processo de repetição, ou seja, é preciso que eu, sendo batizado, procurando viver uma vida em Deus, me confessando dos pecados, compareça na mesa da Eucaristia, para que a mesa da Eucaristia vá me fortificando, vá fazendo com que o batismo que aconteceu em mim uma única vez vá se repetindo sempre. Eu vou lembrando, eu sou batizado, eu sou filho de Deus, eu tenho que agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. E a Eucaristia vai ser o alimento, o próprio Cristo que se faz alimento para nos fortificar, para cumprir o batismo. Então a Eucaristia, ela renova, né, e atualiza o batismo na minha vida. O mesmo sacramento, veja, pascal, existe sob duas formas. Uma irrevogável e outra múltipla e repetível. Irrevogável o batismo, múltipla e repetível a Eucaristia. A gente viu que o batismo é um novo nascimento, é a porta de entrada e o fundamento de todo o edifício da vida cristã, é o sacramento da vida, o sinal a partir do qual renasce toda a vida humana em Cristo Jesus. Enquanto experiência de renascimento cristão, o batismo gera uma nova vida pela qual nos tornamos, como disse, filhos de Deus. O batismo nos insere aqui na comunidade cristã. O batismo faz com que tenhamos uma experiência de pertença a uma nova fraternidade. Portanto, olhando para o batismo, é preciso resgatar a consciência de que nos tornamos cristãos. É preciso que lembremos sempre de que o batismo nos dá esta pertença à igreja. E a Eucaristia, ela ocupa na igreja este lugar central, pois Cristo é o ponto central da igreja, é o ponto central da fé. A Eucaristia, enquanto sacramento que o torna presente não apenas realmente, mas também substancialmente, é o sacramento central, é o critério interpretativo dos demais sacramentos. E a catequese deve propor a prática da Eucaristia como um vértice da resposta humana à proposta salvífica de Deus. E a crisma? Qual é a ligação da crisma, então, com esses dois sacramentos que estão intimamente ligados? A crisma, é preciso entender que o Concílio Vaticano II, ele compreende a crisma no sentido de que este sacramento intensifica a missão que o cristão recebeu no batismo, juntamente com a obrigação de difundir e defender a fé. Lembre que a crisma, meu irmão catequista, o sacramento da maturidade cristã. Portanto, na crisma eu confirmo, lembra confirmácio? Confirmo o meu batismo, confirmo o que meus pais e padrinhos prometeram. Se eles prometeram e cumpriram bem sua missão e me educaram na fé cristã, eu agora quero, a partir dos ensinamentos que recebi na catequese de preparação para o sacramento, dizer sim, confirmo, eu quero colocar em prática na minha vida agora como um jovem, como um adulto, como alguém que
sabe o que tem que ser feito, eu quero colocar em prática a vivência cristã. Então a crisma vai nos dizer o documento. O batismo, a crisma, ou confirmação e eucaristia, eles formam uma grande unidade na pluralidade das experiências sacramentais de iniciação à vida cristã. Pastoralmente falando, entendemos que a crisma é a selagem, é a ratificação, é o aperfeiçoamento do batismo. E o que é aperfeiçoar a realidade batismal? É efetivamente dizer, sim, eu que já sou desta família lá desde o nascimento, é dizer, eu que sei que esta família precisa ser missionária, eu quero ser missionário. Por isso que nós dizemos que a catequese tem que fomentar em nós este desejo de ser missionário, discípulo missionário de Jesus. Então é preciso lembrar que a partir desses sacramentos, eu, iniciando na vida cristã, iluminando-me com a palavra de Deus, saio em missão. Vou levar Jesus aos outros. Por isso que o documento vai falar para nós de forma bem rápida, olhando para o catecumenato, o que é que acontece com o cristão. No pré-catecumenato, lembrem, ele ainda é candidato à iniciação à vida cristã, ele é um simpatizante, né? O Espírito Santo já intervém, movendo esta pessoa à conversão. E aí, o Espírito interpela a igreja, que é missionária, a apresentar-lhe o querigma, criando as condições necessárias para a sua acolhida, para o seu reconhecimento, discernimento e acompanhamento. Por isso que para o pré-catecumenato nós temos os introdutores, pessoas da comunidade, lá das pastorais, que vão levar de forma querigmática o evangelho a este candidato que se apresenta. Uma vez que ele foi uma vez que ele foi iniciado no evangelho e decidiu se converter, o que é que nós vamos ter então? Agora o início do catecumenato. No catecumenato, o catecúmeno, que não é mais candidato, mas agora catecúmeno, portanto, ele fará a experiência da natureza exclusiva da proposta cristã. Ao mesmo tempo, experimentará que a sua realidade pessoal e cultural está sendo acolhida, iluminada e purificada pelo mistério pascal de Cristo. Por isso que ele experimentará a tensão entre ser purificado, né, entre ser acolhido no paradoxo da morte e ressurreição de Jesus. Depois nós vemos, quem conhece já o catecumenato, nós vimos que temos o tempo de iluminação e purificação. E aí, ele já é agora eleito. E nesta relação dinâmica entre a palavra anunciada e o gesto litúrgico, este eleito experimentará, dentro da igreja local, a graça de ter sido escolhido, separado para morrer ao homem velho, para ser regenerado e revestido do homem novo. Portanto, mediante a vivência sacramental, ele receberá de maneiras múltiplas e complementares o Espírito Santo, primeiro e grande dom da Páscoa. Recebido o Espírito Santo, ou seja, recebido os sacramentos na vigília pascal, vem a mistagogia, onde nós sabemos que ele mudou de nome agora. Não é mais candidato, não é mais catecúmeno, não é mais eleito. Agora ele é o neófito, o novo Filho de Deus, o novo batizado, o recém-nascido, né, das águas do batismo. E aí começa a experienciar o Cristo, experimentar Jesus e na igreja o cumprimento integral do seu discipulado missionário. Ele agora, como membro do povo de Deus, ele está pleno e pronto, seja na dimensão ontológica enquanto homem, seja do ponto de vista existencial, portanto na dimensão histórica, seja para sair em missão. Ele está pronto para ir aos outros como filho, discípulo de Cristo. É isso, meu irmão. A catequese é chamada
com esse desafio: iniciar na vida cristã para a vida, não para os sacramentos só. O sacramento tem que trazer consigo para aquele que o recebe a responsabilidade de ser discípulo missionário. Olhando para a Virgem Santíssima, nesta semana que celebramos o seu dia, peçamos a ela que nos ajude a sermos discípulos missionários, que ela nos anime como animou os apóstolos a seguir seu Filho Jesus. Por isso rezemos como São Bernardo de Claraval. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que reclamaram a vossa assistência e imploraram o vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e alcançar o que vos rogo. Amém. A ti, Maria, como ao general invencível, meus cantos de vitória. A ti que me livraste de meus males, ofereço meus cantos de reconhecimento, pois que tens uma força invencível. Livra-me de toda espécie de perigos, a fim de que te aclame, Ave, Virgem e Esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão, amada irmã, por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Voltamos no próximo domingo, terminando este passeio que estamos fazendo pelo itinerário catequético. Uma boa semana a todos, que Deus sempre os proteja e os acompanhe. Amém.